Fala galera, hoje a gente vai falar de Gênesis capítulo 46, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Gênesis 46 a gente vê a história da ida do povo de Israel para o Egito. Dessa vez eles estão se mudando, né? Já haviam feito algumas viagens ali para comprar alimento. Dessa vez todo o povo de Israel está se mudando para o Egito. Essa história que a gente vê aqui, mas antes da gente continuar esse vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, compartilha um vídeo, uma playlist, o canal com outras pessoas, escolhe aqui um vídeo, uma playlist para compartilhar, compartilha com outras pessoas, para ajudar outras pessoas a conhecerem um pouco mais facilmente a palavra de Deus. A gente já falou no capítulo 45, o capítulo 46 começa com Deus falando com Jacó, né? Jacó começa a ir para o Egito e Deus aparece para ele então e fala, olha Jacó, tá dentro do meu plano aí, vai para o Egito, fica tranquilo, vai dar tudo certo lá. Então a gente vê essa confirmação de Deus em relação ao que Jacó estava fazendo. Já li isso no capítulo 45, né? Não vou ler de novo o texto, você já conhece o texto, mas tem essa confirmação do Senhor. O que a gente aprende aqui é muito claro, né, gente? É importante que em todos os momentos das nossas vidas, principalmente nos momentos de grandes decisões, nós tenhamos a direção do Senhor. É importante que a gente entregue as nossas dificuldades, as nossas dúvidas, as nossas decisões diante do Senhor em oração, para que o Senhor nos direcione. Estou falando que Deus vai responder tudo, sempre, mas é importante que a gente entregue isso nas mãos do Senhor, né? Fala, Senhor, ó, tô com uma decisão importante aqui para tomar, preciso da sua direção, preciso da sua sabedoria, preciso da sua paz. Muitas vezes, acredito eu, tá? Isso não precisa nem concordar comigo, galera. Lembra do que eu falo aqui sempre, né? A minha opinião, gente. Não sou dono da verdade, faça a sua reflexão, tá? Não sou dono da verdade. Mas creio que nem sempre Deus vai responder qual é a decisão que a gente precisa tomar, mas muitas vezes Deus vai nos dar paz em uma decisão específica. Isso já é uma forma dele falar conosco, e outras vezes ele vai falar claramente o que nós devemos fazer, né? Ele vai falar, ó, vai por aqui, o caminho é o caminho A, não é o caminho B, como fez com Jacó aqui, né? Importante notar também que Jacó tomou a decisão de ir antes de ter a confirmação do Senhor, e durante ali o caminho Deus confirma. Então olha que interessante, né? Às vezes Deus falava antes com o seu povo, como foi com Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus fala com Abraão, Abraão toma atitude. Nesse caso, Jacó toma a atitude e então Deus fala com ele. Deus tem várias formas de falar conosco, de nos direcionar, né? Às vezes vai direcionar a gente antes, às vezes vai direcionar a gente depois, durante. Não importa como ele faz isso, porque ele é o Senhor, ele sabe a melhor maneira de fazer. Importa que em qualquer momento de decisão nós entreguemos nas mãos do Senhor as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, as nossas decisões, nós consultemos a opinião do Senhor em oração. E daí a gente vê ali uma parte mais genealógica, né, no capítulo, falando das famílias, por quê? Estava apresentando quem estava indo para o Egito, quem estava saindo de Canaã indo para o Egito. Aqui quero destacar o versículo 12, está escrito, e os filhos de Judá, Er e Onã, e Selá, e Pérez e Zerá. Er e Onã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amul. A gente lembra da história, né? Os dois filhos dele morrem. E daí Pérez, que gera Esrom, esse Pérez, filho de Judá e Tamar. Tamar era nora de Judá. Acho que você lembra da história se você está fazendo esse estudo conosco, né? Tamar era nora de Judá. Eles acabam tendo um filho. Esse filho é Pérez. Pérez gera Esrom. De Esrom sai a genealogia que vai desaguar lá em Jesus Cristo. Cristo vem dessa linhagem de Judá que sai de Judá e Tamar, né? Tamar que era nora ali de Judá. Então, às vezes a nossa família é meio complicada, né? Tem uma história meio complicada. Mas nós não precisamos ser definidos pelas histórias complicadas, pelas dificuldades que a nossa família passou. Essas dificuldades não definem quem nós somos. Jesus foi bem diferente, né, dessa história familiar que ele tinha. Então acho que esse é um ponto para a gente refletir aqui. Às vezes a gente vem de uma família complicada, às vezes a gente vem de situações das quais a gente não se orgulha,
Mas Deus é misericordioso, galera. Deus é um Pai que nos ama, independente de quem nós fomos, independente daquilo que nós fizemos. E as nossas histórias com o Senhor, no caminho do Senhor, elas não dependem da história da nossa família. Não importa se tivemos uma família complicada, que passou por situações que são difíceis, às vezes até vergonhosas. Deus tem uma nova história pra gente. E eu creio que Ele pode reescrever essa história, né? E se transformar numa história que cumpre o propósito dele, numa história de cumprimento desse chamado que Ele tem para as nossas vidas, desse propósito que Ele tem para as nossas vidas. Daí eles começam essa viagem para o Egito, né? Então saem de Canaã, começam essa viagem para o Egito. Jacó vira para Judá e pede para ele ir na frente, está escrito no versículo 28. E Jacó enviou Judá diante da sua face a José, para o encaminhar a Gósen. E chegaram à terra de Gósen. Interessante aqui que parece, de novo, minha opinião, de novo, não sou dono da verdade, parece que Jacó talvez tenha começado a confiar um pouco mais em Judá, né? Judá tinha cumprido a sua promessa, Judá tinha sido fiel à palavra que ele tinha falado ao seu pai, de que ele traria Benjamim. E ele fez de tudo para trazer realmente, porque ele inclusive se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, você lembra disso, né, dos capítulos anteriores. Então, Judá parece que talvez tenha começado a ganhar a confiança do seu pai ali. Isso me mostra, isso fala comigo de que nós precisamos agir de acordo com aquilo que falamos. Se nós falamos que amamos o nosso próximo, se nós pregamos que amamos o nosso próximo, devemos realmente amar o nosso próximo. Se nós pregamos que Jesus perdoa todos os pecados, da mesma maneira nós devemos perdoar aqueles que pecam contra nós. A nossa caminhada deve estar de acordo com o nosso discurso. Isso fala do nosso testemunho. Porque, vamos ser sinceros, galera, é muito mais fácil eu falar, olha, gente, a Bíblia nos ensina que nós devemos amar ao próximo. Falar isso é fácil. Difícil é eu amar o meu próximo quando ele me incomoda, quando eu não gosto das atitudes dele, quando ele me faz mal. Isso é difícil. Então, as nossas atitudes precisam estar de acordo com aquilo que nós falamos. E nós falamos o que a palavra fala, nós falamos o que Deus fala. Então as nossas atitudes, para que nós tenhamos um bom testemunho, precisam estar de acordo com as nossas palavras. A gente não sabe, né, se Jacó realmente estava confiando um pouco mais em Judá, é o que parece, mas certamente esse é um entendimento, uma reflexão que a gente pode fazer de acordo com esses versículos. Daí mais para o final do capítulo a gente vê ali a estratégia de José para que a sua família estivesse bem cuidada no Egito, mas não ficasse totalmente dentro do Egito, até para não ter uma mistura cultural muito grande, na minha opinião, de novo, né? Acredito que ele tenha feito isso para não acontecer uma mistura cultural muito grande. Mistura cultural essa que a gente vê dando problema várias vezes na história do povo de Israel, um pouco mais para frente. Então, o fato aqui, o que a gente lê na palavra, tirando a minha opinião, o fato é, José cria uma estratégia ali para que a sua família não habitasse dentro do Egito, mas ali na terra de Gósen. Está escrito nos versículos 33 e 34 o seguinte: quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser, qual é o vosso negócio? Então direis, teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Então José traça uma estratégia aqui para que eles não estivessem dentro do Egito, mas habitassem ali numa terra próxima, de forma que eles estivessem bem cuidados, mas não totalmente dentro do Egito. Minha opinião do porquê ele fez isso, para que a mistura com os costumes egípcios, deuses egípcios, não fosse tão intensa, né? Estaria protegendo ali a sua família disso, lembrando que a promessa estava lá em Canaã, então não era interessante uma mistura muito grande, mas aí só a minha interpretação. Galera, de novo, um capítulo simples, né? Um capítulo até que traz um pouco de genealogia ali, então realmente um capítulo que a gente consegue extrair ensinamentos importantes, mas não um capítulo como os dos evangelhos, né? Que a cada versículo ali você capta algo para a sua vida. Mas é importantíssimo entender essa história, de novo, para que a gente compreenda o Pentateuco como um todo, principalmente ali Êxodo, mas o Pentateuco, a história do povo de Israel, como um todo.
Termino esses vídeos, como sempre, com uma oração. Então, se você puder, se você quiser, feche seus olhos, cruze sua cabeça, ore comigo. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque nós podemos aprender com a Tua palavra. Eu te agradeço porque através desse capítulo nós podemos aprender coisas importantes para as nossas vidas, mas também aprender sobre a história do povo de Israel, que é tão fundamental para que a gente consiga compreender bem a Tua palavra, né? Para que a gente consiga compreender inclusive o Novo Testamento. Então eu peço, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos ensinando a Tua palavra, nos guiando nesses estudos, Pai, para que nós possamos aproveitar o máximo da Tua palavra, de maneira que a nossa vida seja transformada. Eu glorifico o Teu nome pela Tua palavra, porque o Senhor é bom e tem protegido as nossas vidas, tem guardado as nossas vidas, tem permitido que nós estudemos a Tua palavra aqui juntos e compartilhemos aqui daquilo que nós aprendemos, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor proteja e abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está fazendo esse estudo conosco, que o Senhor continue nos capacitando aqui no JC na Veia para que nós possamos continuar fazendo esse estudo de maneira gratuita, abençoando a Tua igreja, Senhor, creio eu, abençoando a Tua igreja através desses estudos. Pai, o que eu peço em nome de Jesus, se você concorda com essa oração, você diz amém. Galera, é isso. Acabando o livro de Gênesis já, poucos capítulos aí pra gente finalizar. Deus abençoe a sua vida. Paz.